Bolsonaristas em pânico querem mudar lei para se protegerem. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, nos grupos dessas plataformas, se você tiver. Fazer tudo isso você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 31 de janeiro, são agora 6 horas da tarde. E nesta quarta-feira, 31 de janeiro, os bolsonaristas procuraram o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para propor uma alteração na legislação para se protegerem. Estão em pânico, com medo do Supremo Tribunal Federal, por conta essencialmente das operações contra o golpe de Estado, dos ataques de 8 de janeiro e dessa coisa de espionagem desenfreada da ABIN no governo Bolsonaro na gestão do Alexandre de Ramagem. Então os bolsonaristas foram lá pedir ao Pacheco para aprovar, ou melhor dizendo, para que ele converse com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para aprovar uma PEC, que o texto do Senado foi aprovado em 2017, que retira o foro privilegiado. Olha só. O que parece assim, muito bom, muito justo, né? Afinal de contas, há um reclame sobre o foro privilegiado dos parlamentares, etc. Mas esse caso aqui é apenas para eles se manterem impunes, pela impunidade. Veja, a PEC acaba a prerrogativa de foro para cerca de 40 mil políticos e autoridades, como senadores, deputados, governadores, ministros de Estado e de tribunais superiores, enfim. Para aqueles que cometerem crime comum, como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. E é isso que está sendo colocado aqui, né? Porque a corrupção não é só a questão do dinheiro, mas o que eles querem, na verdade, é se proteger, acabar com o foro privilegiado. E aí todas as operações e ações em cima dessa turma que fez um rendezvous, uma gandaia no governo Bolsonaro, que essas operações, que essas questões, elas passem para a primeira instância, para o juiz de primeiro grau. E aí no juiz de primeiro grau eu nem vou entrar no mérito demora, porque o Poder Judiciário tem seu rito, isso, o tempo da justiça é o tempo dela, enfim. Muitas questões eu gostaria que fossem mais ágeis do que são na vida real, mas mas tem o tempo dela. O que é que eles querem com isso? No juiz de primeira instância, muito provavelmente o poder de influência política acaba sendo maior nesses juízes de primeira instância. Porque, inclusive, eles têm menos proteção política, muitos deles. Então eles estão com medo do Supremo Tribunal Federal, porque eles foram procurar os caras depois dessas operações. Veja, esse texto estava no Senado desde 2017. Passou o governo Bolsonaro todinho e esses caras não foram lá pedir essa coisa dessa lei. E vejam o motivo por que estão com esse medinho. Porque o Flávio Bolsonaro declarou, ele acha que ele é o próximo alvo da PF na investigação dessa coisa da ABIN paralela, né? Porque não é a ABIN paralela, né? Foi a ABIN, sob tutela de militares, um governo Bolsonaro, que saiu brincando de espionar gente, espionar adversários, espionar até, fala-se até diplomatas e o poder político, os políticos. E esse jogo aí, esse fato aí, quando esses nomes saírem, que aí já há uma resistência de divulgar os 30 mil nomes investigados, porque é diplomatas, para não gerar problema, mas essa parcela do Congresso deve sair. E aí está lá o Rodrigo Pacheco, e aí está lá o Arthur Lira também, porque, como eu já comentei em outros vídeos, não faz sentido você espionar pessoas da política e não espionar os presidentes dos poderes, das casas legislativas do Congresso Nacional. Então o Flávio está com esse medo. E esse medo já foi aventado, né? Porque essa coisa da ABIN
deve chegar na questão das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, que ele aparentemente se livrou ali. Eu também já comentei isso em outros vídeos anteriores, enfim, que essa coisa da ABIN deve chegar nas rachadinhas, porque ele usou a ABIN para ter informações privilegiadas sobre o inquérito, das rachadinhas, etc. Aí tem o Flávio Bolsonaro, tem o Jair Renan, e tem o Carluxo, que foi alvo de operação da Polícia Federal. Há poucos dias eu gravei esse vídeo, né? Lá, prendeu o celular, computador, enfim, bater em Angra dos Reis, pegaram o barco, não pegaram, se livraram das provas, não livraram, o jet ski foi, não voltou. Tá toda essa coisa aí. E isso vai andar, deve andar. O novo número 2 da ABIN, recém-nomeado pelo presidente Lula, o Marcos Sepic, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já confirmou que tudo indica, de fato, a existência de um funcionamento paralelo da Agência Brasileira de Inteligência, Informação, enfim, da ABIN. Mas ele foi muito prudente, como tem que ser, tem que esperar as investigações para ver o que é que se tem de fato, o tamanho disso e quem estava envolvido nisso tudo. E não é à toa que os caras estão com medo. Vejam, tem duas frentes em cima dessa turma aí que brincou com o Estado brasileiro. Você tem a frente das operações Lesa Pátria, em relação aos ataques de 8 de janeiro, aos atentados, etc. Já teve Jordi, já teve uma galera aí. E a gente tem agora essa coisa da ABIN. Aí tá Zambelli, tá na mira. Tem outros bolsonaristas na mira aí, então eles estão com medo. Então eles querem tirar do Supremo Tribunal Federal, porque eles também ficaram anos e anos brincando de atacar o Supremo Tribunal Federal. Mas precisamente o Alexandre de Moraes, com mais furor, com mais ódio, com mais raiva, etc. Então agora eles estão com medo, porque as operações estão andando. Muita gente fala que está devagar, que está isso, que está aquilo, não está no tempo que tem que ser. Eu até gostaria que tivesse mais rápido, provavelmente você que assiste esse vídeo também gostaria, mas é o tempo que tem que ser. Então está andando. E essa coisa da ABIN, o general Heleno, Augusto Heleno, que comandava o GSI no governo Bolsonaro, a qual a ABIN é vinculada, vai prestar depoimento à Polícia Federal. O depoimento foi marcado para terça-feira, 6 de fevereiro. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de janeiro, uma quarta-feira. Na próxima terça, o general Heleno vai prestar esse depoimento. E ele tem duas alternativas para ele. Ou ele vai ficar calado e vai receber toda a bordoada, que ele já está, inclusive, coisa de Mauro Cid, de CPI de Covid, um monte de coisa tem o nome dele aí, tem um monte de coisa no nome dele aí, e que ele pode se dar mal. Eu até cheguei a comentar aqui que o general Heleno estaria entre os militares que ungiram o Bolsonaro, entre aqueles que podem pagar para estar aquela coisa, esse jogo de separar joio do trigo, né? Esse jogo aí de limpeza, da politização das forças, etc., essa lorota toda aí. Ou ele pode simplesmente, inclusive, fazer o jogo do descarte que as Forças Armadas estão fazendo com o Bolsonaro, principalmente com o Jair, e entregar mesmo. A gente não pode esquecer que o Bebiano, 11 dias antes de morrer em 2020, disse que o Carlos Bolsonaro queria montar uma ABIN paralela. Disse que conversou com o general Augusto Heleno sobre isso, ou seja, saber dessa coisa toda aí ele sabe. Saber dessa coisa toda aí ele sabe. Ele pode não saber o nome de todos os espionados, tudo bem, mas aí ele sabe. E aí vem os bolsonaristas com essa coisa, que parece, à luz da população, porque a política está muito descredibilizada há muitos anos, e essa descredibilização é que fez, inclusive, os Bolsonaro, essa extrema-direita ressurgir, essa coisa de tentar ressurgir e ocupar espaço na política. Eles jogam com essa coisa do foro privilegiado, privilégio de político e tal, mas o foro privilegiado ele é importante. Eventualmente há abuso sobre o foro privilegiado, mas ele é importante. O foro privilegiado, ele inclusive impede que um juiz qualquer, de primeira instância, de uma cidadezinha do interior qualquer, casse um mandato parlamentar. Esse foro privilegiado garante que os parlamentares eleitos pelo povo,
aqueles eleitos pelo povo, representantes de poder, etc., não fiquem à mercê de qualquer juiz, promotor de primeira instância, etc., por perseguições políticas. A gente sabe que tem a grande política, a política nacional, etc., mas há a política local também. Há uma série de situações sobre esse tipo. Eu até acho que o foro privilegiado possa ser revisto, revisado, ajustado, tirar algumas questões dele, etc. Mas essa coisa aqui, essa procura por Rodrigo Pacheco, agora, de algo que já estava aprovado no Senado desde 2017, ou seja, antes de Bolsonaro ser eleito, eles procurarem isso agora, para fazer valer agora, é por medo da justiça ser feita, das investigações da Polícia Federal, de tudo isso foi feito. O que eles não sabem é que, por exemplo, na questão dos ataques de 8 de janeiro, da tentativa de golpe, enfim, de toda aquela coisa, o fórum é o Supremo Tribunal Federal mesmo. Acabou. Ponto final. Porque envolveu o Supremo diretamente. Nessa coisa da ABIN, tem ministros do Supremo investigados, então envolve o Supremo do mesmo jeito. Agora, com medinho, principalmente do Alexandre de Moraes, jogando essa lorota, é isso. Mas é isso que essa turma faz, né? Fica criando narrativa de perseguição, etc, etc. Mas não adianta não, velho. Você cantou de galo, você brincou e esqueceu que sempre há o outro dia. Como é que dizer aquela música, né? Apesar de você, haverá outro dia, amanhã será outro dia. E é isso, vocês brincaram de caça e agora estão sendo caçados. É isso mesmo. E quem pariu Mateu que embale. Quem fez suas lambanças, que responda e vai responder na justiça.